noite. Amém, meninas. Boa noite a todas. Sejam bem-vindas. Depois dessa canção, nós vamos fazer uma oração. Todas estão me ouvindo? Sim? Vamos fazer uma oração pelas nossas vidas, para que o Senhor fale as nossas orações, ministre a palavra dele, traga cura, traga libertação, traga entendimento. Amém? Amém. Feche os seus olhos onde você estiver, na sua casa, no carro. Vamos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, reunidas, juntas, Pai, na Tua presença. Sabemos que o Senhor é poderoso para trazer, ó Deus, a existência aquilo que não existe, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos essa noite, Senhor, que o Senhor venha sobre a vida de cada mulher aqui representada, que está se representando, está abrindo seu coração para ouvir, Senhor, essa palavra essa noite, Senhor, essa ministração essa noite. Que o Senhor, que conhece o som dos corações, que o Senhor trabalhe, que o Senhor fale, que o Senhor ministre nos nossos corações, que o Senhor cure o nosso corpo, a nossa alma, os nossos pensamentos, o nosso espírito, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, ouvir, Senhor, fala conosco, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa mente, Espírito Santo, os dias são maus, nós sabemos o Teu socorro bem presente na tribulação. Pai, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso rochedo, Tu és o nosso pastor, Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Tu tens, Senhor, a chave dos céus e do inferno. Tu és poderoso, Deus, para desfazer as obras do diabo, Senhor, as obras do maligno, Senhor, nas nossas vidas. Então, Pai, se alguém entrou aqui doente, Senhor, emocionalmente, fisicamente, Deus, que receba a cura, que os Teus anjos, como diz em Salmos 81, ó Deus, sejam acampados ao redor dessa vida, Senhor, e que haja realmente libertação, que haja realmente cura na alma. Ó Deus, se alguém entrou aqui abatido, triste, com depressão, ansioso, com pânico, que receba agora do Teu Santo Espírito cura, Senhor, cura cada coração, Pai. Que cada pessoa que entrou aqui essa noite nesse grupo receba do Senhor, receba a cura do renovo, em nome de Jesus. Receba cura na alma, na psique, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nós te agradecemos por essa noite. Não é, ó Deus, qualquer noite, não é mais uma noite. Hoje é tempo de mudança, hoje é tempo, Senhor, de entender a Tua palavra, é tempo de desfrutarmos da Tua verdade. Abre o nosso entendimento, Espírito Santo, e aquieta os nossos corações. Acreditar e saber que eu sou Deus, o Senhor é Deus e não há outro além do Senhor. O Senhor tem, Senhor, o poder de transformar as nossas vidas.
E essa noite, Espírito Santo, nós te convidamos. Venha sobre nós. Venha o teu vento. Venha os teus frutos sobre as nossas vidas, Pai. De amor, paciência, mansidão, domínio próprio, Senhor. Nós te pedimos, venha sobre nós, Espírito de Deus. E ministre, Senhor, a tua palavra. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Meninas, hoje, uma grande e abençoada, que Deus me deu o privilégio de conhecê-la, Cristiane, uma grande amiga, uma mulher que eu tenho como referência de Deus, uma mulher que eu tenho como referência de papel transformador, onde ela vai, ela realmente traz mudança, e esses são servos do Senhor, né? Quando a gente vê amor nas pessoas. O amor é o que mostra que realmente aquela pessoa serve a Deus, né? O amor no que faz, amor na forma de ser, porque o amor se representa na forma de fazer, né? Então, eu glorifico a Deus pela vida dela e hoje ela vai ministrar aqui nas nossas vidas. Seja bem-vinda, Cristiane, e fico muito feliz por receber o convite e eu creio que Deus tem muita fala nos nossos corações por meio da sua vida. Viu, meu amor? Fica à vontade. Obrigada, querida. Obrigada, Bia. Obrigada, Kátia. Meninas, mulheres, crianças, estou vendo ali um gatão ali, falando conosco. Boa noite a todas, né? Queria agradecer primeiro o convite da Bia, e me foi muito, muito bem aceito, muito oportuno, porque eu gosto de estar com mulheres, né? Eu, conversando com um colega uma vez, ele falou assim, se eu tivesse que nascer de novo, eu ia querer nascer homem, jamais eu nasceria como mulher. E eu falei assim, pois eu nasceria como mulher. Ele, Deus me livre, não nasceria como mulher jamais. Mulher sofre demais, mulher é isso, mulher é aquilo. Eu falei, é verdade, você não está mentindo, é verdade. Mas mulher ama, né? Mulher constrói o mundo, mulher tem o poder da Gênesis dentro de si, né? E por onde eu passei, eu encontrei muitas mulheres assim, né? E mulheres com dores, que de suas dores fizeram amores, né? Mulheres de desespero, que dos seus desesperos geraram esperança, né? Então, quando a gente lida com mulheres, a gente só sai melhor. Eu, pelo menos, graças a Deus, tenho tido essa experiência. Então, para mim, alegra o meu coração, alegra o meu espírito, e eu fico muito feliz por estar aqui, tá bom? Minha gente, vamos lá, então, falar um pouquinho. Quantos minutos eu tenho, Bia? 20? Tem 40 minutos, né, Kátia? Mas eu não vou, acho que eu vou ser breve aqui, que eu sei que tem... Isso, tem até de 40 a 50 minutos, pode ficar tranquila. Tá, mas a gente vai conversar aqui, mas quem achar oportuno falar alguma coisa, fica à vontade, porque aqui a gente está mais numa conversa de aprendiz, né, do que, de fato, a gente está ensinando alguma coisa, né? Bom, eu escolhi esse tema, como a Bia me falou, o tema sobre relacionamentos saudáveis e saúde mental. Eu acho que é um tema bastante oportuno para a gente falar na atualidade, desde sempre, né? Principalmente nós que professamos uma fé e acabamos que somos referência para a nossa família, somos referência no nosso trabalho, e a intenção aqui hoje é a gente falar um pouco sobre como a espiritualidade que a gente desenvolve, né? Essa espiritualidade que a gente vive, como que ela afeta os nossos relacionamentos. Já pararam para pensar isso? Essa é a nossa reflexão hoje. De que forma a espiritualidade que você vive, como ela te forja, e como ela te forja, como ela te forma, né? Como ela te complementa, como ela te estrutura como pessoa, essa espiritualidade é que vai te dar a saúde que você precisa para desenvolver os seus relacionamentos. Então, vejam, se a gente tem uma espiritualidade equivocada, uma espiritualidade
equivocada que eu digo quanto aos ensinamentos, equivocada quanto à prática, né? Se eu tenho uma espiritualidade ritualística, se eu tenho uma espiritualidade que não condiz com a verdade de Cristo, aquela verdade que vem do seu espírito, fatalmente, né, essa espiritualidade ela vai me fazer mal de alguma forma. Às vezes eu não vou conseguir nem nomear de que forma ela faz mal, porque a coisa acontece tão forte dentro da nossa psique, ela acontece tão forte na nossa personalidade, ela acontece tão forte até no nosso inconsciente, e ela nos afeta, e ela nos altera, né? Que a gente não saberia nomear que tipo de alteração que uma espiritualidade equivocada, doentia, distorcida, exacerbada, poderia provocar em nós. E em tempos tão complexos como os que a gente está vivendo, né? De às vezes a gente vê um cristão carregando uma arma, né? Que é uma coisa que me incomoda deveras, né? A gente tem que parar um pouco para pensar que espiritualidade é essa que a igreja, né, que não é laço, mas a igreja sou eu, né? O que eu como igreja, o que eu como templo, estou de fato revelando ao mundo? Que espiritualidade é essa que eu revelo? E eu vou dizer por que da minha preocupação. Esses dias, eu acho que eu nem te contei, Bio. Ah, não, eu te contei. Semana retrasada eu tive até coloquei no Instagram esse testemunho, né? Porque eu achei assim muito, muito bacana. Eu estive no Riacho Fundo, fui fazer uma palestra lá sobre violência doméstica e ao final da palestra a senhora falou assim: "Nossa, que maravilha! Hoje eu estou saindo daqui, estou indo para casa aliviada", foi o termo que ela usou, aliviada. Aí eu falei: "Nossa, que coisa boa". Ela falou: "É porque eu sei hoje que eu não pequei contra Deus". Gente, palestra, conquanto fosse dentro de uma igreja católica, mas a palestra não tinha vinculação religiosa. Foi só num determinado momento que elas questionaram alguma coisa e eu falei: "Não, Deus jamais ia determinar que uma filha dele convivesse com violência, né? Ele nos chamou para a paz, ele é a nossa paz, inclusive, né? Se Cristo nos chamou para a paz, Paulo vai dizer que a gente tem que ter paz com todos. Se aonde eu vou trabalhar, eu tenho que ter paz. Se eu vou no trânsito, na rua, o cara me dá o dedo, eu tenho que ter paz com ele também. Né? Se aonde eu estou, eu tenho que ter paz, por que o casamento não seria um lugar de paz? Eu só falei isso, né? E aquela mulher se sentiu aliviada. Eu falei, gente, que fantástico. Pensa que a espiritualidade dessa mulher, o tanto que uma coisa tão simples gerava nela uma culpa. Por quê? Porque ela separou do marido, que era um homem abusador, um homem violento, que gastava o dinheiro dela e que ainda a oprimia, xingando, dizendo que ela era feia, barriguda, falava errado, porque ela era uma pessoa muito simples. Ele acabou com a autoestima daquela mulher. Mas a igreja estava ali, não, você tem que fica mais um pouquinho. Se adoece mais um pouquinho, aguenta essa pancada, só mais um pouquinho, porque Deus está contigo. Deus nos chamou para a paz. E isso foi uma coisa que me incomodou. Fiquei pensando, que espiritualidade foi lançada sobre essa pessoa que a deixou aprisionada dentro de uma culpa? Será que Jesus estava nesse negócio? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Outra situação também, que eu vou falar como a espiritualidade, ela afeta a nossa psique, como a nossa espiritualidade, ela retarda os nossos pensamentos, ou como ela expande a nossa inteligência, porque a espiritualidade, ela faz isso, né? Ela cria novos processos cognitivos, novos neurônios vão ali se intercalando, quando você está numa meditação, quando você está no louvor, né? E mundos internos, né? Como Ezequiel vai dizer, né? Ezequiel vai dizer que em Deus um grande mundo interno, um grande palacete vai se formando dentro da gente. Eu me recordo que eu estagiei alguns anos no Agapato, e para minha surpresa, 80% dos pacientes passavam, quando não passavam o dia todo cantando hinos, eram extremamente perturbados por demônios. Quando não, ficavam repetindo, né,
versículos, e, enfim, muitas perturbações. E aquilo me chamou a atenção, né? Aquilo me chamou muito a atenção. Eu comecei a observar, e ali, naquele mesmo lugar, eu comecei a conversar com aquele, de onde você é? Ah, eu fui de tal lugar, e você? Ah, eu também. Eu falei, gente, que engraçado. Muita gente aqui de igreja, né? E aquelas pessoas com uma espiritualidade doentia, muitas vezes, equivocada, foi mal ensinado, foi mal interpretado. E ao longo da vida cristã, eu ainda me deparo muito com isso, né? E aí a gente fica, né, observando as coisas. A Igreja Católica, ela tem uma forma de interpretar a palavra, né? Ela interpreta a palavra à luz de um entendimento dogmático, né? Então, é a palavra mais os seus dogmas, né? Você vai numa igreja Assembleia de Deus, o pastor, aquele ministério, tem uma forma deles, né? Própria, ali, de ler, de interpretar, né? A Assembleia, ela interpreta de uma maneira mais literalista, né? Aquela interpretação mais voltada, de fato, para os acontecimentos. Se você vai numa igreja batista, a igreja batista não. A igreja batista, ela tem uma interpretação mais metafórica da palavra. Então, ela pega aqui um texto, sei lá, né? Jesus andou por sobre o mar, né? Ela não vai dizer que Jesus andou por sobre o mar. Não, ele andou por sobre o mar, mas dali ela consegue tirar uma série de implicações e tal. Então, você vai numa presbiteriana do Brasil, eu fui presbiteriana, sou de raiz, assim, né? Porque gosto muito. Os presbiterianos são conhecidos como o Ministério do Ensino, né? A Mackenzie, o Ministério Mackenzie é deles, né? Então, os presbiterianos são aqueles ali, literalistas também, extremamente levam em consideração o percurso social, filosófico do tempo, do espaço, etc. E por aí vai. Se você vai na Universal, é outro tipo de interpretação bíblica, é outro tipo de espiritualidade. E nós? E a gente? À luz de quem a gente interpreta a palavra? À luz de uma teologia sistemática de Assembleia, de Batista, de Igreja Católica, de as religiões afro-cristãs, que tem também, né? À luz de quem a gente deve interpretar a palavra? Para que a gente não produza uma espiritualidade doentia, uma espiritualidade perversa, uma espiritualidade que não seja incluidora, uma espiritualidade que seja dogmática ali, ó, né, que é o que a gente vê hoje. Eu, particularmente, observo muito as pessoas pregando e vejo muito isso. João vai nos dizer que uma pessoa era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus era o Verbo. Jesus era o Verbo. Jesus era a palavra. Era, não é? Jesus é o acontecimento. Jesus é o modo de ser. Jesus reinterpreta para a humanidade quem é Deus. Se há uma pessoa a qual nós devemos interpretar a palavra, é segundo o Espírito de Cristo. E por isso Paulo vai nos ensinar, né, que nós precisamos ter a mente, né, a gente precisa ter a consciência de Cristo. Ele fala, busquem a mente de Cristo, porque nos últimos dias os homens serão maus, eles pregarão coisas para os seus próprios interesses. Eles estarão vinculados a outros objetivos que não os objetivos de amar, de perdoar, de incluir, mas ele vai dizer para você, não coma disso, não vista aquilo, não vá em tal lugar, mas ele vai. Jesus falou isso para a gente, olha, os hipócritas carregam pesos sobre os demais que eles mesmos não fazem. Então, a interpretação da palavra, ela tem que ser em cima daquela pessoa que se tornou o referencial do qual todo homem, toda mulher pode ser. Jesus é esse referencial para nós. Jesus é o referencial, né, de fato,
daquilo que todo homem, toda mulher pode ser. Ele é esse referencial que nos ensina como lidar com o dia mal, ele nos ensina a lidar com a doença, ele nos ensina a lidar com o cego de nascença, ele nos ensina a lidar com o ingrato, com aquela que estava abandonada, né, pela ciência, que é a mulher do fluxo de sangue. Jesus nos ensina a lidar com aquelas pessoas que são ricas, né, e que têm outros interesses, como o jovem rico, né? Se o jovem rico estivesse andando entre a gente hoje, eu fico me perguntando se alguém faria com ele o que Jesus fez. O que Jesus fez com o jovem rico? Sai fora. Seu coração não está aqui. Seu coração está lá. Não te quero aqui. Vende tudo que tens, depois você volta. A Bíblia diz que o jovem rico ficou assim, pensou, falou, não, quem vai fazer isso hoje? É óbvio, né, que a gente está falando de algumas coisas que precisam ser relativizadas, mas em linhas gerais, Jesus estava nos ensinando que para seguir a Ele, um dos objetivos não pode ser o dinheiro, não pode ser a prosperidade, porque o reino dele não é desse mundo. Não que não podemos ser prósperos, veja bem, podemos ser prósperos, mas esse não é o objetivo pelo qual nós alimentamos a nossa fé, né? Jesus nos ensinou que quem tem mais pode dar para quem tem menos. Jesus nos ensinou que quem sabe mais compartilha com quem sabe menos. Esses são os princípios, né, que Jesus deixou. Jesus falou que quem adultera não é quem se deita com o outro, é quem pensa. Jesus muda, veja bem, quando ele vem na história, ele vem e rompe com o paradigma da lei. E falou, é verdade, na lei está escrito isso aí, mas em Jesus, a minha verdade, ela é mais profunda. Ela é muito mais profunda. A minha verdade não é a letra. A minha verdade é o que está no coração. Os fariseus perguntaram para Jesus, Senhor, nosso costume aqui, a nossa tradição é lavar as mãos antes de comer e o teu povo não lava. Verdade. Só que em Cristo não é o que entra, não é o que você bebe que entorpece a sua mente, não é o álcool da cerveja que vai entorpecer os seus sentidos, não é o vinho que você toma que vai entorpecer, né, o seu ser. O que entorpece o nosso ser, segundo Jesus, é o que brota do coração. É o mal que brota, é a vaidade, é a corrupção, né? É a confusão de espírito, são coisas que partem de mim para fora. Né? Os fariseus falaram, Senhor, por que você está trabalhando hoje? Hoje não é dia de trabalho. Jesus falou, sábado não foi feito para o homem foi feito para o sábado. O que Jesus estava falando com tudo isso? Jesus estava ensinando para os fariseus, e ensina para nós, ensina para mim, ensina para você, que o mais importante não é a gente ficar nas adjacências do comportamento cristão. O mais importante, para quem quer ter uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade baseada na verdade, o que é mais importante é o que habita, é o que se constrói dentro da mente, é o que habita o coração, né? Não é o que a gente faz ou deixa de fazer, né, num rito religioso, mas sim com que intenção. É isso que Jesus estava chamando os fariseus, né? Jesus, diante daquela multidão, fala, olha, vocês, lá em Marcos 7, ele vai falar, olha, vocês são presos à tradição, vocês são presos a uma cultura que o rito prevalece sobre a essência. No mundo
mulheres, como esse que a gente vive, que todo dia nós somos desafiadas, todos os dias nós somos desafiadas a novos comportamentos, né? Quem tem filho sabe, né? Você decidir entre o certo e o errado, na vida conjugal, na vida familiar, na vida profissional, você está sempre sendo desafiada. E qual é o parâmetro que a gente tem, né? É aquele parâmetro do século I daquela sociedade ou o parâmetro de Jesus, que é o princípio, né, de todas as coisas, né? A Bia orou aqui e eu trouxe isso para o meu coração. Ele é o alfa, ele é o ômega. E é tão fácil a gente se equivocar, é tão fácil, né? Você vê ali que quando Pedro está lá no livro de Gálatas, né, que ele é chamado a atenção por Paulo, falou: ai, Pedro, você está voltando aos rudimentos, né, de não faça, não coma, corte o prepúcio, raspe o cabelo? Como é que é isso? Você está fazendo isso para se parecer com eles ou porque você ainda acredita que isso, de alguma forma, né, vai de encontro à sua espiritualidade? E a gente trazendo para o século XXI, eu vejo às vezes, e eu critico, porque eu acho que não é uma espiritualidade sadia, a gente, sabe, trazendo comportamentos do Antigo Testamento para hoje que não compactuam mais com a verdade do Cristo. Que não revelam amor, revelam meramente um rito. E Jesus falou: olha, tudo que vocês forem fazer, façam em verdade, procurem sentido, né? Procurem firmeza de mente, de coração, façam a própria essência, né? Isso é bem interessante quando a gente fala nessas questões de você pegar, né, o próprio Cristo, que é eterno, e trazer o princípio dele do século I para uma sociedade do século XXI. Né? Eu acho que esse é o grande desafio da igreja. Esse é o grande desafio, né, para que nós, mulheres, consigamos ordenar, curar a nossa mente, né, de abusos, né, de uma sociedade totalmente perversa nas suas rotinas, nos seus costumes, né, e a gente consiga, de alguma forma, ficar saudável através dessa espiritualidade, para que a gente seja melhores mães, melhores filhas, melhores amantes, né, de seus maridos, para que a gente, de fato, consiga estruturar uma psique que não é formada pelo que a igreja diz, mas é formada por aquilo que o Espírito traz convictamente dentro de nós. Para que a gente não discirna a palavra à luz de terceiros, que muitas vezes os fazem nos palcos das igrejas, né, sob interesses outros. A gente precisa fazer essa espiritualidade, a gente precisa construir a partir da pessoa de Jesus. E a gente tem muitos desafios, né? Quando você vai com essa palavra para um púlpito de uma igreja, falar com mulheres, olha, que é sempre perguntam, né, inevitável, e elas carregam esse peso da mulher, meu Deus, ser submissa ao homem, o século XXI, a mulher está tocando terror, né, na sociedade, como é que isso, né, opera dentro da gente? E eu lembro de Jesus, né? Para Jesus, somos todos iguais. Para Jesus, homem, não há mulher, não há grego, não há livre. O que há para Jesus? Quem manda dentro de uma casa? Quem manda dentro de uma casa é quem tem o Espírito de Cristo. É quem tem a sabedoria de Deus. É quem tem a serenidade no olhar. É quem tem a palavra da sabedoria. É quem põe a mão para curar. Esse ou essa manda dentro de casa. Se é que dentro de casa alguém manda, né? Dentro de casa, uma casa de Deus é uma grande coinonia, né, de espíritos. É uma confluência do amor, do acolhimento, do perdão, né? Quando Paulo nos diz, e Pedro também vai nos dizer, eles estavam falando isso para uma sociedade do século I, onde o casamento era a proteção da mulher. Mulher que não era casada era uma mulher prostituída. Né? Quando você vai estudar ali desde
Sócrates, no século IV antes de Cristo, né? Que você vai fazendo todo aquele encaminhamento, né, do que foi a mulher na sociedade, você vai entender aquelas palavras ali. Tanto é que o próprio Paulo vai dizer, olha, servos, escravos, sejam submissos aos seus senhores. Trabalhem para eles como se fosse para o próprio Cristo. E a nossa sociedade do século XXI deixou a escravidão há 2 séculos atrás. Porque nós já entendemos, entendemos 18 séculos depois, infelizmente, a própria igreja só foi entender isso 18 séculos depois, que a escravidão não era algo de Deus. E, no entanto, Paulo deu a orientação, sejam submissos. Mas Paulo estava escrevendo, Pedro estava escrevendo, né, para uma sociedade as quais eles não estavam tendo energia nem oportunidade de fazer intervenções políticas. A intervenção deles era espiritual, né? A intervenção dele não era com Herodes, não era com Pôncio Pilatos. Não, a intervenção dele era de outro terreno, era de outra dimensão. Porque senão ele poderia dizer, olha, servos e escravos se rebelem, escravidão está errada mesmo, mulheres, toquem o terror, vocês não precisam de... Não, Paulo jamais ia fazer isso. Porque ele sabia que para aquele momento, para aquela sociedade, é um contrassenso. Agora, para o século XXI, para a nossa sociedade, o que Cristo hoje nos orientaria? O que Cristo hoje nos orientaria? Será que para Cristo haveria alguém superior a alguém? Não. Para Cristo somos todos iguais. Para Cristo somos todos irmãos, homens e mulheres, que precisam do seu amor, precisa da sua graça, precisa do seu perdão. Somos homens e mulheres que só somos de Cristo enquanto carregamos conosco o princípio do que ele foi. O princípio do que ele foi. Ser como Cristo foi é o perfil, diria que é o modelo, né, que carrega todos os princípios que a humanidade necessita, que eu como mulher necessito, para construir uma mente equilibrada, saudável. Né? Por quê? Porque tudo o que eu sou enquanto consciência e enquanto sentimentos são frutos do Espírito. Só por isso. Tudo o que eu sou enquanto mente, enquanto consciência, enquanto sentimentos, devem ser o fruto que o Espírito produz em mim. Se eu digo que creio, mas ajo, tem essa palavra ajo, né? Mas é isso mesmo, né? Agir, ajo, né? Mas ajo de forma diferenciada do equilíbrio, do fruto desse espírito em mim, eu vou estar produzindo uma espiritualidade, um processo cognitivo diferenciado, doentio, fanático, fora da realidade de Cristo. E se uma coisa que Cristo nunca foi, é exacerbado, fanático, desestimulante, né? Pelo contrário, aquele homem caminhava entre as multidões, né? Levando vida e esperança, né? Dando de si essa energia no toque, no cuspe, né? No toque, abrindo mentes, abrindo corações, abrindo olhos, né? Abrindo os processos, né? Turbados lá daquele que foi dos porcos, né? Do Gadareno, né?
A Bíblia diz que depois que os espíritos saíram dele, aquele homem pensava lucidamente. Porque é isso que Jesus faz. Jesus traz a nós a lucidez, a serenidade, para que por meio dela, as nossas emoções também, né, sejam emoções que partam de um coração e de uma mente que estão conectadas, estão dirigidas, estão contempladas pelo Espírito de Deus. E mais, alguém aqui, acho que foi a Bia que orou sobre isso, né? Até o nosso inconsciente, até aquelas coisas que o salmista, né, diz, num dos salmos, ele fala, Senhor, livra-me, né, dos pecados que me são ocultos, né, daqueles que eu não conheço, daqueles que vêm aqui para dentro, como diz Paulo, e quando eu menos observo, eu já atropelei, eu já fiz, eu já falei mal, eu já, meu Deus, desestruturei a vida de outras pessoas. E o Espírito, né, está ali conduzindo a gente naquela direção. Então, amadas, se tem uma coisa que a gente tem que buscar nessa noite, em todas as outras noites das nossas vidas, é que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, né, como diz lá em João 14, e eu queria finalizar com esse texto, quem quiser abrir, lá em João 14, eu sou suspeita para falar, porque eu amo essa palavra me já foi comida em muitas noites de choro e ranger de dentes, em muitas dores, essa palavra já me foi vida, e ela me é vida hoje, né? Lá em 14, 26, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai, que o Pai enviou em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É com essa palavra que eu finalizo. É com esse espírito da consolação, né, que nos dá paciência para aprender, né, que nos dá paciência no dia da queda, que nos dá a perseverança no dia da fraqueza, do desespero, né, que nos dá a sabedoria no dia da confusão de mente, né? É esse espírito consolador que Salomão vai dizer lá, que ele dá ao sábio o discernimento do tempo e do modo de todas as coisas. O homem sábio, ele sabe o tempo e o modo como as coisas precisam interagir, tanto dentro de si como fora de si. E uma vez que a gente procure, a gente esteja em sintonia, né, com essa ligação, que não é dessa dimensão, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos discernimentos, os nossos pensamentos vão fluindo. E a gente vai se tornando pessoas, mulheres saudáveis, equilibradas, pacientes, e tudo mais o que um homem e uma mulher pode ser, pode realizar em Cristo Jesus. E para nós ele deixou, olha, eu fiz isso aí, mas vocês, vocês podem fazer muito mais coisas do que eu. E se ele falou, a gente só acredita. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor aguce essa curiosidade pelo discernimento vivo da palavra, que não é a palavra só, essa palavra que está escrita, mas, sobretudo, a palavra de quem é Jesus, a verdade que ele trouxe ao mundo, o caminho que ele escreveu para cada um de nós e a vida que ele faz transbordar dentro dos nossos corações. Amém? Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor, porque não foi pela carne, não foi pelo sangue que chegamos até aqui. Chegamos até aqui
pela presença do teu Espírito inquietando os nossos corações. Chegamos até aqui pela tua misericórdia em nos fazer ouvir e aprender da tua palavra. Nós chegamos até aqui pelo teu Espírito que nos alegra, que nos consola, que nos renova e que nos ensina coisas que jamais chegou, jamais chegará a um coração humano sem a tua presença, Senhor. Nós te somos gratas por tudo aquilo que tem chegado ao nosso coração e que essa palavra, ela se perpetue em todos os ecos da nossa existência. Que ela nos leve a cada dia, cada uma de nós, no seu local, em casa, no trabalho, que cada uma de nós sejamos vivificadas, transformadas, aquietadas, silenciadas pela presença daquele que diz todas as coisas, que fez todas as coisas, aquele do qual foi morto antes da fundação de todas as coisas, Pai. Recebe a nossa oração nessa noite. Recebe a nossa gratidão pelo teu chamado à existência nas nossas vidas. Recebe o nosso louvor íntimo, sincero, neste dia de hoje, Pai. Obrigada por cada uma que esteve aqui, ouvindo um pouquinho de Ti. Visita as nossas famílias, visita os nossos amados, aqueles que estão perto, aqueles que estão distantes. Que o vento do Teu Espírito sopre sobre os lares das nossas famílias, sobre aquelas pessoas que estão em oração, em cada coração das nossas irmãs aqui, Senhor. Nós te pedimos conversões, nós te pedimos curas nesta noite. Nós te pedimos, sobretudo, que o teu amor, que é perfeito, e a tua paz, que excede a todo entendimento, seja sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre, no nome daquele que reina em nossos corações. Jesus. Amém. Bia, com você, meninas, obrigada. Alguém queria compartilhar aí alguma coisa que eu falei que de repente ficou desentendida? Cris, foi maravilhoso, uma bênção mesmo, a gente reconhecer a essência de Jesus, né? E quanto mais a gente vê o Evangelho, a gente vê o quanto Jesus é amor, o quanto Jesus é cura, né? Aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus, né? Algo diferente aconteceu ali, ele sentiu que algo diferente aconteceu naquele momento, um toque, né? Nas suas vestes. E você sabia, né, que aquela mulher do fluxo de sangue, ela era proibida de estar naquele lugar. Ela rompeu todas as cadeias sociais. Ela foi uma guerreira. Ela seria hoje aí a Martin Luther King do século XXI. Ela seria uma Joana d'Arc do nosso tempo, né? Tanto é que os discípulos vão falar: o que essa mulher está fazendo aqui? Ela nem pode vir para a rua sozinha sem um homem do lado dela. Olha que poderoso, né? E Jesus, a gente aprende Jesus, né? Que ele é manso e humilde. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Tomai o quê? Sobre vós o meu jugo, que é o quê? Manso, né? Como é que diz? Como é que é o versículo todo? Deu um branco agora. Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E é isso, a gente vai a ele confiante nesse amor, nessa cura, esse renovo. Então, muito obrigada, Cris, por essa palavra dessa noite. Que possamos aprender realmente mais sobre Jesus, aprender realmente o quão ele é importante nas nossas vidas e a essência, né? Senhor, que nós não percamos o brilho de realmente de ver quem é Cristo em nós, né? E o véu se rasgou
Quando Jesus morreu na cruz ali do Calvário, nós temos agora livre acesso ao Pai. A Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto, e teu Pai que te vem em secreto te recompensará. Como é precioso isso, a gente ter essa liberdade de chegar ao Senhor e chorar, né? E falar, Senhor, eu me sinto assim. Um testemunho, quando meu irmão teve parada cardiorrespiratória, e me informaram, e antes de saber a informação, minhas irmãs me avisaram que ele tinha desmaiado. E aí eu falei, Senhor, comecei a gritar, como bombeira, eu sei como é que funciona isso, né? A pessoa tá treinando um desmaio, é esquisito. E aí comecei, Senhor, eu começava a gritar, desespero. Senhor, não tá me ouvindo, por favor, dá vida a ele, dá vida a meu irmão. E aí, meu esposo chegou em casa e se ajoelhou e falou assim, Senhor, dessa forma assim, seja feita a tua vontade. Na hora, aquele choro, aquela dor, veio aquela paz de Cristo. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade. E quando nós conhecemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ele invade o nosso ser com a paz de Cristo. E aí, meu irmão veio a falecer, né? Teve a parada cardiorrespiratória. E aí eu ia no chão, no outro dia, do Senhor, eu não consigo me levantar do chão. Eu só sabia chorar, não consigo me levantar do chão. E no chão estava, aí da minha janela gritaram assim, bombeiro, socorro, socorro. Bombeiro, me ajuda. Eu, quê? Eu sou bombeiro agora não, vou ficar aqui no chão, vai chorar. Eu tô precisando de ser ajudada, meu amigo. Aí o Espírito Santo falou assim, Bia, continua, a vida precisa continuar, levanta do chão, enxuga as lágrimas. E vinha a palavra assim, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, poloei um alto retiro, porque conhece meu nome, ele está com o Senhor, ele está salvo. E aí me levantei do chão, peguei minha maletinha de primeiros socorros, desci e fiz meus primeiros socorros. Então, como a Cris falou, Cristo é a nossa esperança. Não é só no momento bom, é no momento difícil que a gente acha que a gente não vai suportar aquela dor por sermos humanas. Mas Cristo é quem vai lá e te carrega no colo, aquelas pegadas na areia, que só tem uma pegada, e fala assim, meu Deus, onde é que estava aqui? Ele estava te carregando no colo. Ele te carrega no colo para suportar as dores deste mundo. É por isso que precisamos conhecer mais a Cristo, a Jesus. Porque ele é a essência do amor. Você acha que às vezes quando a gente não chora, ele não chora com a gente? Né? Quando a gente vê as mazelas da sociedade, corrupção, gente roubando dinheiro de hospitais, quantas mazelas, Cristo também se entristece, né? Então precisamos voltar à essência. Que essa noite Cristo coloque a essência dele nos nossos corações. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Né? Essa questão da perturbação da mente. Isso é muito sério, né? Aquela questão de eu canto, eu falo, mas o meu coração está distante, né? Eu limpo o exterior, mas o meu interior está como sepulcro caiado, não tem nada bom. Que Cristo limpe hoje, com bálsamo, o nosso interior, que a gente realmente entenda quem é Jesus. Nós precisamos entender, e a gente experimenta isso na dor, na alegria, na bonança, na falta. Ele é a nossa esperança. Então, meu amor, Cris, muito obrigada. Cris é uma pérola preciosa na minha vida. Ela é uma mulher realmente que exala Cristo. Exala Cristo. E nós vemos Cristo nas outras pessoas por meio do amor. No amor no amor no que faz, no amor no que fala, né? Você conhece um servo de Deus por meio do amor na vida dele, através do amor na vida dele. Eu agradeço, Cristo, pela sua vida. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo para as batalhas, porque é Ele que Meninas, te eu estou fortalece. sempre à disposição, né? Eu teria muito mais a falar, mas o tempo, a gente sabe que aqui é muito corrido, né? Cada uma deixou aí suas coisas de lado para estar aqui conosco, então eu tentei resumir, mas a gente vai ter certamente outras oportunidades para a gente fazer uma leitura apropriada daquilo que Deus tem de fato para nós mulheres. Eu pediria também que vocês orassem, né, nas suas orações, pelas mulheres do nosso país, que sofrem, né, por
tanta violência, né? Hoje, mais esse final de semana, mais uma mulher morreu aqui em Brasília por feminicídio, né? E é algo que dói, deve doer o nosso coração, deve nos incomodar, deve nos constranger. Morreu porque ela era mulher. Se ela fosse um homem, ela não teria morrido. Essa é a questão, né? Então, muitos lares estão perdendo as suas mães, muitos filhos órfãos, por conta de uma violência, de um machismo absurdo, que tem violentado as nossas mulheres, tem aprisionado, tem fragilizado a nossa sociedade como um todo. Então, orem para que os nossos filhos e filhas não passem por isso. E para isso a gente precisa, né, de educá-los, para que eles sejam mais amáveis. E esse amor só em Cristo Jesus que a gente pode direcionar nessa nação, esse povo e as nossas famílias para um lugar melhor. Eu creio. Queria só um comentário rapidinho, né? Que eu acho realmente muito importante. A gente combate isso também. Vocês estão me ouvindo direitinho? Que eu tô com fone, tá? A gente combate isso também quando a gente sabe do nosso real valor, né? Então a gente para de aceitar qualquer tratamento, né? De marido, e a gente ensina isso também aos nossos filhos, né? Eu vejo a importância principalmente de quem tem filha mulher, né? Eu que tenho um menino, eu ensino ele a respeitar, e agora eu tenho batido muito na tecla que menino não bate em menina, e ele já vem ensinando isso aos coleguinhas, então eu acho que realmente a gente tem que sempre frisar o nosso real valor, quem somos nós diante de Cristo, né? E eu até fiz um comentário aqui que hoje caiu uma venda dos meus olhos, que eu achei muito interessante você falar que a gente muitas vezes interpreta a Bíblia, a palavra de Deus, com um filtro da igreja, né? Assim, o que é passado para nós, né? Aí isso traz a nós uma crença e que a gente tem que tentar entender a Bíblia, a palavra de Deus, enfim, sob a ótica de Jesus, né? Eu achei isso fantástico. E, de fato, muitas vezes eu fico muito confusa, né? Porque eu tenho certeza que eu trago comigo, né? Várias crenças, às vezes de mãe, enfim, da igreja, de irmãos. E eu acho que cabe a nós sempre estar pedindo ao Espírito Santo, né? Para tirar de nós realmente as vendas, vir desconstruir mesmo, nos colocar nessa posição de vulneráveis, né? Para que o Espírito Santo desconstrua em nós e que a gente realmente consiga entender as coisas de Deus sob essa ótica de Jesus, né? Eu achei isso fantástico, Cris. Isso é muito libertador, Kátia. Eu fui já presbiteriana, eu já passei por várias, fiz teologia, né? Estudei várias teologias sistemáticas aí, as mais imagináveis que você pode pensar. Nenhuma delas conseguiu trazer a verdade que Cristo traz. Nenhuma. Só Ele é o revelador de todas as coisas. E isso a gente só precisa dele habitar em nós. Não é fácil, porque o caminho é estreito, a porta não é larga, né? Você vai ser muito mal compreendida pelas pessoas, tá? Já estou falando, quem pensa assim já é mal compreendido mesmo, né? Muito mal compreendido, mas é livre. Porque você passa a entender que você é a verdadeira igreja. Eu sou separada. Quando eu separei, eu encontrava os irmãos da igreja, né? Eles viravam para mim e falavam: irmã, e você e Jesus, como é que tá? Eu falei: uai, nós estamos bem. Ele tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá lá embaixo também. Ele tá em todo lugar. Em mim, ele tá em tudo, né? Mas por quê? Por causa de uma cultura de igreja muito massacrante, que a gente, assim, eu não quero ofender ninguém, tá? Me entendam, mas hoje eu não suporto ouvir algumas colocações de igreja pela estupidez e pelo machismo com que elas são criadas, vivenciadas e replicadas diante das igrejas, né? Então, eu me sinto livre hoje, aonde eu estou, né? Primeiro, para ser quem eu sou, né? O meu nome é Cristiane, eu sou filha de Deus. O meu próprio nome já me colocou uma missão, né? Gloriosa, né?
E eu aprendi isso com muita dor no coração, muito sozinha, na solidão de uma igreja dogmática, né? Então, assim, hoje eu falo isso com muito amor, com muita liberdade e com muita certeza no meu coração, porque a minha vida, eu tenho amigos aqui, tem minha Tiana que está ali, né? Pessoas que me conhecem, sabem quem eu sou, de onde que eu vim, para onde que eu estou caminhando, né? Então, assim, eu falo isso com muita tranquilidade, muita paz no meu coração, mas falo com muita verdade, porque eu quero alcançar mulheres que queiram isso. Essa é a minha missão. Alcançar mulheres que queiram ser livres em Cristo Jesus. Né? É isso. Bia, tá com você aí, gata. Então, amores, vamos fazer, como ainda são 20h58, vamos fazer uma oração pelas mulheres, né? Nós precisamos orar e estarmos juntas aqui em unidade, uns 2 minutinhos para completarmos as nossas 21 horas, né? Vamos orar, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui juntas, cada uma na sua casa. Nós oramos pelas mulheres do Brasil, Senhor, e do mundo. Nós te pedimos, Deus, que quem está sofrendo agora violência doméstica, sofrimento psicológico, Senhor, emocional, que o Senhor visite, Deus, cada casa, Senhor, que o Senhor visite cada lar agora, e que a venda dessas mulheres seja quebrada, Senhor, seja desfeita, Senhor, que haja cura, que elas entendam quão elas são preciosas ao Senhor. O Senhor morreu na cruz por cada uma, Jesus, que elas recebam o amor, Senhor, que foi conquistado ali na cruz do Calvário, Senhor, pelo sangue de Jesus, que nos comprou, que nos lavou, que nos remiu, que elas sintam a sua gloriosa presença, Deus. Eu não sei o nome delas, mas o Senhor as conhece, como de Salmo, Senhor, desde o ventre da mãe, o Senhor já as conhece. Visita cada uma, Senhor, tem de misericórdia do nosso país, quanto, Senhor, quanta violência em tantos âmbitos, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a mudarmos, Senhor, a nossa realidade, onde nós estivermos, Pai, fazermos algo diferente, Pai, para impactar vidas e ajudar outras mulheres, Pai, levantar outras mulheres, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, quem é que tem filhas, nós oramos pelas nossas filhas, Senhor, que elas cresçam, Senhor, mulheres sendo mulheres fortes, corajosas, valentes, que não temam, Deus, enfrentar essas dificuldades deste mundo, Senhor, que elas lutem, Senhor, com a força do Senhor. Assim também os filhos dessas mulheres que estão aqui, Senhor, online, que sejam homens que honrem as mulheres, que sejam homens que ombreiem, Senhor, com as mulheres, juntamente, que entendam-as, que amem-as verdadeiramente, como Cristo amou a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pelo Brasil e acreditamos, Senhor, que chegará um novo tempo, Senhor, que mulheres se sintam amadas, realizadas, satisfeitas, Senhor, preenchidas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, se aqui no nosso meio há alguma mulher, Senhor, que se sente sozinha, rejeitada, abandonada, que Teu Santo Espírito envolva essa mulher agora, abraça essa mulher, cure, Senhor, no mais profundo da sua alma, porque ela é preciosa, ela é valorosa aos Teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meninas. Foi muito bom estar com vocês. Um grande beijo. Ana Maria, sua tia, Cris? Isso, a minha tia lá de Tocantins, viu? Ah, que maravilha! Seja bem-vinda, sempre bem-vinda nas quartas. Vi aqui também a Pamela, minha amiga. Quanta A gente! Alessandra também, minha amiga, estava aqui. A Mônica, do Bombeiro, Ah, também entrou aí.